Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. A Black Dragons é uma empresa brasileira de esportes, mercado de jogos eletrônicos. E além de games, produz também conteúdo para a internet. JR Business de hoje tem o prazer de receber a Nicole Merri, que é conhecida no mundo gamer como Cherry Gums. Cherry Gums. Seja muito bem-vinda, Muito Nicole. obrigada pelo convite. Olá, Adriana, olá, pessoal de casa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vai ser um bate-papo muito interessante, é um mundo que eu desconheço, mas tenho muita curiosidade, tenho certeza que você aí em casa também. É um mercado que está crescendo muito, né? A cada dia. Você que está em casa já sabe, JR Business é o seu espaço para falar sobre negócios, conhecer carreiras de sucesso, e a Nicole é um baita exemplo disso. A gente vai falar sobre isso também. Todas as terças-feiras tem um episódio novo que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Vamos começar, Nicole? Bora que bora. Bom, Black Dragons começou em 1997, mas você entrou na empresa em 2014 e não é uma coincidência que no ano seguinte a empresa começou a bombar, né? Pois Conta pra gente. Eu vou pedir primeiro pra galera de casa saber que a gente vai entrar num túnel aqui, um túnel de conhecimento muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, mas sim, a empresa foi fundada em 97, mas não como empresa, como um clã de amigos que jogavam online virtualmente. Então, em similaridade com uma pelada, seria uma pelada virtual. E aí, em 2014, eu entrei como atleta também com os amigos, brincando, né, jogando com amigos. Mas em 2016, que foi no finalzinho de 2015 para o início de 2016, quando eu e mais um grupo de amigos, né, da BD, a gente migrou para um jogo. Ali a gente viu uma oportunidade de criar um negócio e a gente abriu a empresa, que hoje eu sou 100% proprietária da Black Dragons. Aquela história de que game é brincadeira já ficou para trás há muito tempo, né, Nicole? Já, não tem nem mais como, né? O mercado da música e de cinema juntos não vale o valor de 2021 no mercado de games, que foi 175 bilhões de dólares, assim, com projeções para chegar a 200 bilhões para o início de 2023. Não é mais brincadeira, deixou de ser hobby também, virou coisa séria. Tem gente que se dedica a vida toda a isso, né? Um time de esporte eletrônico, assim como o cenário de games, ele não só fala sobre games. Tem todo o por detrás, seja back-office, contabilidade, jurídico, marketing. Então, todas as áreas que a gente está acostumada no tradicional também está no cenário de games. E aí também tem a profissão, nova tendência, né? Que é ser ou então um youtuber, um influenciador, ou então um pro player, né? Que é um atleta de esporte eletrônico, que não é jogar 1, 2 horinhas, é jogar o dia inteiro, tem rotina de treino, tem foco, então é um assunto sério. Conta pra gente como é o mercado de games do Brasil hoje e ele se difere muito do que acontece lá fora? A gente tá atrasado ou não? Olha, eu acho que assim, atrasado é uma palavra muito forte, né? Eu acho que assim, comparado com qualquer outro nicho, nós brasileiros, a gente está um pouco atrás, não digo atrasado, mas não tão à frente como os países como China, até propriamente dito, os Estados Unidos, até alguns países da Europa. Mas eu acho que está muito parecido, porque como é uma época, uma era do digital, o digital está acessível para todos os lugares, né? Então a gente não está um pouco atrás. Acredito que talvez em aspecto de marcas, de reconhecimento de cenário, talvez a gente esteja um pouquinho atrás. Por isso que a gente está conversando aqui sobre isso, né? A gente está dando um passinho a mais para reconhecer ainda mais o cenário. Mas a gente não está para trás, a gente tem uma torcida, a título de curiosidade, nós somos a terceira maior visibilidade do mundo, ficando atrás da China e dos Estados Unidos, respectivamente. Então, a gente é um país que consome muito, vê toda hora streams, vê os jogos. Nós estamos em 13º de poder aquisitivo dentro do jogo, né? De compras dentro do jogo, no ecossistema de jogos. Então, a gente é um país que tem muito reconhecimento no mercado, mas a gente ainda tem alguns passinhos para dar, para transformar ainda mais profissional. Nos últimos anos a gente passou por uma mudança muito grande de comportamento aí por causa da pandemia. No todo, né? Exatamente. Como que foi para vocês? Eu entrei na BD, eu entrei em 2014, mas em 2016 foi na modalidade Rainbow Six, que eu joguei como atleta profissional. E desde 2016 até 2020, que foi o início da pandemia, era um cenário. É um cenário que a gente tinha um pouco de dificuldade de ser reconhecido, né, de mostrar que a gente tem visibilidade, que a gente tem uma grande produção, que a gente tem grandes bastidores. E aí, por conta da pandemia, o mundo parou. Tudo parou. Parou música, parou arte, parou esporte, parou tudo, né? Gravações até mesmo aqui, por exemplo, na Record, tudo parou. E o cenário do games não parou, continuou, na verdade só aumentou. As pessoas que antes estavam na rua ficaram em casa, começaram a jogar. E isso não estou falando de criança, não. O cenário de games e esportes, não, a gente não está mais falando com um público, um target de criança. A gente está falando com um público bem mais velho. Só para você saber, 92% do meu público em específico é maior de 18 anos.
Eu não estou conversando com criança. É ingenuidade a gente falar que a gente está conversando com criança. E cresceu muito, né? Porque como todo mundo voltou para casa, como todo mundo ficou mexendo no smartphone ou então no digital, né? Até o próprio TikTok de 2020 para cá explodiu. Mesma coisa para o cenário de games e para as lives, né? Acho que a gente teve um reconhecimento maior. E aí onde é que veio as consequências da Covid, né, para o cenário de games? Como a gente não parou e o mundo inteiro parou, as marcas e as oportunidades viram, opa, peraí, se eles não pararam, a gente precisa estar ali também. A gente precisa continuar. E aí onde é que vem um reconhecimento maior que 2021 e 2022 estão sendo frutos, né? Estão sendo a consequência do... A gente está colhendo os frutos da pandemia, que por um lado foi muito bom para a gente também. Você já deu uma pincelada, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho mais pra gente onde funciona esse mundo. Porque antigamente, estou falando lá década de 80, 90, videogame, game pra gente era... Nem existia direito, era né? videogame em casa. Hoje em dia é outra coisa completamente diferente, né? As pessoas estão conectadas, né? Pessoas do mundo todo estão conectadas, jogam. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Eu acho que eu sempre faço essa explicação de uma maneira bem didática. Vamos supor que um cenário de games seja um ecossistema e seja uma bola. Dentro dessa bola existem vários nichozinhos. Existe o nicho dos esportes, existe o nicho infantil, por exemplo, como Fortnite, como Minecraft, que é um público mais infantil. Existem jogos competitivos, existem jogos femininos, como Candy Crush, ou não jogos femininos, mas jogos mobile. É um nicho enorme de games, né? E existem várias vertentes, Adriana. Existe a vertente dos esportes, que é onde tem os profissionais da área que eles jogam como atletas, eles moram em gaming house, tem competições. Aí existe também música, que a gente vê, poxa, o Alok tem um personagem dentro do Free Fire, a Anitta acabou de anunciar um personagem dentro do Free Fire. A gente vê também cinema, a gente vê Arcane, que é uma série da Netflix, de League of Legends e tantas outras. Então, esse ecossistema de games, né, que eu falei, existem vários nichos, então existem várias vertentes. E aí, se você quiser falar de alguma em específica, a gente vai. Mas existe de tudo um pouco, né? Games, tem música, tem esportes, tem cinema, tem moda, tem parcerias, por exemplo, a Louis Vuitton fez uma parceria com o Mundial de League of Legends para lançar uma coleção de roupas especializada, né, para esse torneio. Como é que funciona aí? Como nesse caso funcionou essa parceria? O cenário de games, para você lançar um game, tem uma publicadora, que é chamada de publisher. É a dona do jogo. É a que faz todo o desenvolvimento do jogo, então ela tem todos os direitos autorais do jogo. Então, provavelmente foi uma collab, uma parceria em que a dona do jogo, a Riot, nesse caso específico, a Louis Vuitton e a Riot fizeram um deal, fizeram uma negociação e lançaram uma linha de roupas da Louis Vuitton com temáticas do jogo League of Legends, que é da Riot. É isso. É bem marketing mesmo. Você pegar, por exemplo, vamos fazer uma comparação. A Nike vai lançar uma... A Nike mesmo lançou com League of Legends. A Nike vai lançar uma roupa do League of Legends. Aí você junta uma marca com a outra, eles conversam e lançam um produto. É bem parecido com o tradicional, só que agora falando de games. E o que é uma gaming house? O que é uma gaming house? É um centro de treinamento onde os jogadores e as jogadoras, as atletas, né, os atletas, eles moram e é tudo custeado pela organização. A gente tem uma gaming house aqui, é um prédio de 27 salas, a gente tem 14 dormitórios dentro do prédio, então a galera vai para lá, mora durante períodos, não é o tempo inteiro. A gente chama de bootcamp, que é quando as pessoas... Porque como isso é muito legal, né? É muito legal. E como é o digital, poxa, tem gente do Acre, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, tem tudo que é canto do Brasil que vai para a nossa sede aqui em São Paulo. E eles moram lá, eles ficam concentrados para treinar. Treinar é realmente você estar ao lado do seu companheiro de equipe, aprendendo tática, vendo o que ele está fazendo, conversando, até tendo o mesmo relacionamento, né? Relacionamento com atletas é muito necessário, entrosamento com o atleta. Eles são atletas, então? São atletas, isso não tem dúvidas, é atleta, tem carga horária, tem todos os... Poxa, tem alto rendimento, tem fisioterapia, tem nutricionista, tem tudo que um atleta tradicional de esporte tem, também tem dentro do game, né? Ok, o condicionamento físico não é como um futebol, né? Como um jogador de futebol, mas a gente usa muito do mental, a gente usa muito também do reflexo, é atleta. E aí eles moram nessa gaming house, né? Desse centro de treinamento, e aí eles jogam campeonatos de lá, ou então eles fazem os treinos de lá e depois vão para estúdios para fazer os campeonatos. É isso, uma game house é isso. E como é que funciona a seleção para essas pessoas chegarem nesse lugar? Olha, hoje em dia são vários pontos. A gente tem olheiros,
como no futebol, em que ficam olhando os campeonatos de base, Série B, por exemplo, os campeonatos de comunidade. O próprio jogo, ele tem um sistema de ranks, né? Então, quando você vai jogando partidas que valem pontuação, você vai subindo de patente. E, geralmente, os melhores jogadores ou as melhores jogadoras, elas estão com a melhor patente. E aí, quando você está num nível de patente, todos os outros atletas, jogadores, dentro do jogo isso, tá bom? Não em competição. Todos os jogadores, o jogo próprio nivela que você, por exemplo, você é patente ouro e eu sou ouro. Vamos jogar ouro contra ouro. Você não vai jogar contra o diamante. Então, quando você está nivelando todos os atletas, todo mundo meio que vira uma panelinha de se conhecer no virtual quem é o bom e quem é o ruim. E aí existem seletivas para você treinar para você fazer teste, para ver se você pode entrar ou não naquele time, olheiros. Até mesmo, eu indico a galera de casa, se você quer ter uma oportunidade, manda seu currículo para o e-mail das organizações, a gente está sempre vendo. Cria um Media Kit seu, ou então da sua equipe, olha, a gente ganhou tais campeonatos, a gente fez MVP de tal coisa, manda pra gente que a gente vai estar vendo e quem sabe você não entra na organização. Mas é isso, tem olheiro, tem seletivas, tem até o próprio jogo que ranqueia, então você consegue saber se a pessoa é boa ou não. E como é o perfil das equipes na sua empresa? Qual é o meu perfil? Mais homens, mais mulheres, são jovens, mais velhos? Então, é bom, vamos falar sobre mulheres e homens, né? Lembra aquele ecossistema de games que eu falei? Nesse ecossistema de games, nós, mulheres, somos 51%. Só que a gente está falando de vários jogos que estão no competitivo e jogos que não estão no competitivo. Quando a gente entra nesse ecossistema e entra no nicho de esportes, nós mulheres somos menos de 10%. Aí já é um pouco mais difícil. Por quê? Eu acho que assim... Interesse? Eu acho que é mais pelo... Primeiro, é o histórico, né, de nós mulheres termos sido introduzidas à tecnologia, por exemplo, matemática, a games, a todo o universo, né? Nós fomos introduzidas um pouco mais tarde que os homens. Sempre teve aquele preconceito de, opa, peraí, isso aqui é coisa de menina, isso aqui é coisa de menino. Estamos mudando, né? Eu acho que plano 2022... Você é a prova disso, né? Sou a prova total disso. A gente está mudando, mas ainda temos as consequências dessa separação, digamos, né? Por isso que nós temos menos mulheres, né? E no cenário de esportes, que eu falei que somos menos 10%, é que não são todos os jogos que estão no cenário competitivo, são poucos os jogos, como Rainbow Six, League of Legends, CSGO, Free Fire, que é o jogo mobile, não são todos os jogos. E nesses jogos, geralmente, a tendência é ser mais masculina pelo histórico que eu acabei de dizer, mas a gente está mudando. E como é que funciona, né, para você participar de uma competição? Basicamente isso que eu falei, de seletivas, né, de você se mostrando, e os jogos que estão em aspecto competitivo. As redes sociais são, de alguma forma, aliadas para a expansão desse mercado? Super. Explica pra gente como é que funciona. Assim, a gente veio do digital. Eu acho que, na verdade, todo mundo está cada vez mais entrando e mergulhando no meio digital, né? Todos nós. A gente está gravando aqui um vídeo, né, uma entrevista para o streaming, né? Então, é para o digital, não é para a TV aberta. Então, tudo está no digital, né? E as redes sociais estão imersas no digital também. Então, tudo que engloba o digital tem muita similaridade, muita sinergia com o mundo dos games e o mundo dos esportes. Isso não só para as redes sociais, aí a gente entra em tecnologia blockchain, como a gente vê NFT, criptomoedas, todo esse mundo novo do digital, ele tem muita sinergia com games. E as redes sociais não seria diferente, né? Alavancar. Hoje em dia todo mundo depende de redes sociais, né? Qualquer marca hoje precisa estar nas redes sociais. Seja um time de futebol, como por exemplo o Flamengo, ele tem que estar ativo nas redes sociais, seja uma marca de roupa, seja até mesmo a Record. Não tem como desconectar mais, não tem mais como. A gente cada vez mais está entrando e eu não vejo mais um caminho de não estarmos mais dentro do digital e das redes sociais. Na verdade, eu vejo o inverso, né? A gente cada vez mais estar mergulhando. Então, e o principal que eu posso falar é o senso de comunidade. Games tem um senso de comunidade, um senso de pertencimento muito grande, que é reverberado nas redes sociais. A gente se conecta, se a gente quer levantar trending topics no Twitter, a gente levanta 10, a gente é super conectado e super imerso nas redes sociais, no digital. Agora, Black Dragons tem loja virtual, diversos patrocinadores. Conta um pouco disso pra gente. Onde vocês querem chegar? Olha, o cenário é tudo muito recente também para mim, tá? Eu tenho 25 anos, só para você ter uma ideia. Eu comecei com 19 anos, comecei como atleta. E de 19 até hoje, 25, nesses 6 anos mais ou menos de caminhada, mudou muita coisa, Adriano. Então, eu acho que o que mudou muito é que
Tá todo mundo querendo dar uma visibilidade, um olho especial para o cenário de games. A gente tem várias marcas que patrocinam a mim, patrocinam a Black Dragons. A mim tem a Nike, a gente tem o Boticário, que agora está apoiando nossas modalidades femininas. E, olha, onde a gente quer chegar, com toda certeza, é uma imersão ainda mais das marcas no cenário de games, que elas têm um pouco de dificuldade de entender como se conectar, né? Como você se conecta com o público gamer, com a comunidade gamer, que é uma comunidade apaixonada. Nicole, conta pra gente como que surgiu esse apelido Cherry Gums. Eu era pequenininha. O primeiro nick, na verdade, foi The Grill, porque eu não sabia falar The Girl. Não sabia escrever The Girl. Aí, eu era pequenininha, estava aprendendo inglês. Sabe quando as pessoas estão aprendendo inglês pequenininhas na escola? Aí minhas amigas a gente olhava uma coisa e traduzia. E aí elas traduziram chiclete com cereja e eu gostei. Coloquei Cherry Gums e desde então foi. Mas o meu primeiro nick foi The Grill. E você é conhecida assim, nesse mercado? 100% Cherry Gums, sim. Cherry. Sou conhecida como Cherry. Agora eu quero saber sobre a sua carreira. Porque o nosso programa fala de negócios e fala também de carreiras de sucesso. E você é um baita exemplo, né? 25 anos, chegou onde chegou. Quero saber como foi essa trajetória até aqui. Como é que foi? Eu sempre joguei, Adriana, desde pequenininha. Meu pai que me ensinou, meu pai é técnico de informática. Então, teve muita sinergia com tecnologia, com games, né? Sempre joguei. E em 2016, né, em 2014 eu entrei no time, mas como um clã de amigos, não era organização ainda. Mas em 2016 eu comecei a jogar uma modalidade que era Rainbow Six. E é uma modalidade hoje super competitiva globalmente falando, é muito grande o cenário. E eu fui a única atleta feminina da América Latina a jogar como titular os principais campeonatos. Eu fui o início do Rainbow Six aqui no Brasil. E foi o início também de uma mulher em um cenário, né, participando de campeonatos que ninguém antes tinha participado. Campeonatos mistos. Todos os campeonatos, na verdade, eles são mistos. Mas não quer dizer que as mulheres estejam lá. E eu estive em 2016. E aí eu comecei a ganhar apoio do público, notoriedade. Eu tinha 19 anos, estava fazendo faculdade de Direito. Parei minha faculdade de Direito para seguir minha carreira. Minha caminhada como atleta foi breve, foi de 2016 até 2017, porque eu precisava pagar as contas da organização. Então, eu comecei a me virar mais como influenciadora, me conectando com marcas, correndo atrás de oportunidades. Ali você já tinha em mente a ideia de uma empresa, você já estava com uma outra cabeça. Em 2016 a gente abriu o CNPJ, né? Eu abri o CNPJ, foi uma MEI, inclusive, eu mesma, uma menina de 19 anos, abri uma MEI em nome do time, porque a gente precisava receber premiação, por exemplo. E para receber, a gente tinha que emitir nota fiscal. Então, para emitir, a gente tinha que ter um CNPJ. E aí foi indo. E aí, em 2017, eu parei minha caminhada como atleta e eu comecei a perceber esse gap das marcas não saberem se comunicar com o cenário gamer. E eu usei isso a meu benefício, porque como eu sei 100% do cenário, como eu vivi isso desde mirim, eu falei, não, poxa, deixa eu ajudar a caminhada das marcas nesse cenário. E eu comecei a criar um grande relacionamento com marcas. Por exemplo, a Acer está comigo há 6 anos, hoje eu sou head de conteúdo da Acer. Não quer dizer que no início eu comecei dessa maneira, mas aos pouquinhos fui provando o porquê que eu tô ali, né, provando o meu valor e me conectando com diversas marcas. Hoje, poxa, Nike, tem Boticário, tem Intel, que eu sou embaixadora global, e foi indo. E, em paralelo, eu também sempre consegui esses meus patrocínios, essas entradas de monetário para eu conseguir investir de volta na organização, pagando o salário dos jogadores e toda a parte estrutural da empresa. Em 2019, por conta disso tudo, eu virei uma Forbes Under 30. Foi uma das minhas maiores conquistas profissionais. Muito legal. Agora, Nicole, a gente sabe da dificuldade que as mulheres enfrentam, seja de qualquer idade, tudo, para chegar em posições de destaque. Você é uma mulher de 25 anos, super jovem, uma postura super legal, mas Obrigada. que eu imagino que tem enfrentado muitos desafios aí para conseguir se colocar, principalmente no mercado que eu imagino que seja dominado por homens. Como tem sido isso? Olha, eu nunca enxerguei isso como... Não que não seja um desafio, porque é um desafio, mas eu nunca enxerguei como, putz, é um problemão, não vou conseguir lidar. Minha mãe sempre falou isso pra mim, a minha maior referência é arregaçar as mangas e fazer, né? Eu acho que assim, é o cenário que a gente tem, eu sempre falo, jogue com as cartas que você tem na mão. A gente tem um cenário mais preconceituoso, a gente tem um cenário que tem um pouquinho mais de atenção quando as mulheres estão entrando, até porque temos mais homens nesse cenário como um todo, na tecnologia, nos games, isso tudo está nesse mesmo âmbito, né? Nesse mesmo mercado onde é um masculinizado. Eu só fui fazendo, eu fui acreditando na minha força,
fui vendo que era uma oportunidade. Primeiro que eu sou apaixonada por games e por tudo que eu fiz e por toda a história que eu tenho no cenário de games. E era o meu sonho, Adriana, então eu não ia deixar nada nem ninguém entrar na frente do meu sonho. E fui fazendo. Passei, sim, por várias batalhas, seja midiático, porque quando a pessoa está atrás do monitor, atrás do celular, é muito fácil você escrever nos comentários o que você quer, né? A internet é terra de ninguém, até certo ponto, né? Então, já sofri por esse lado. No lado empresarial, quando eu ia falar alguma coisa, parecia que a minha voz, ela não tinha tanta força. Tenho que provar que eu sou boa e que eu merecia estar ali. O que é cansativo, né? Chega um momento que é cansativo. Mas eu não penso nisso. Porque se eu pensasse, eu não estaria onde é que eu estou, né? Onde eu estou indo também, inclusive. Mas é um cenário que você tem que ter uma casca dura, né? Eu acho que tem que ter uma fortaleza para conseguir seguir. E você acaba servindo de exemplo para outras meninas, mulheres que que gostam e que querem entrar nesse mercado também, né? Espero que sim. Estava fazendo um podcast essa semana e eles falaram, né, os entrevistadores, que quando se trata de mulheres nos games, sempre lembram do meu nome. E isso é muito bonito. Eu acho que todo mundo tem sua missão, né? É uma parte de uma missão minha. Eu cresci, eu tenho 25 anos, né? Quando eu estava no colégio, não se falava muito sobre feminismo. Hoje em dia, como se fala hoje em dia, nem um pouco. E aos poucos eu também fui aprendendo, como mulher, o nosso lugar, os preconceitos que a gente passou, que a gente teve que passar nos últimos anos e como vai ser, né, o nosso presente. E ali eu vi que eu queria fazer uma mudança de alguma forma, representar de alguma forma. Não foi meu foco inicial representar. Virou a consequência, o que é mais bonito ainda. E eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder estar ajudando nós todas como um todo. Agora, Black Dragons tem novidades aí, né? O que você pode contar pra gente? O que eu posso dizer é que a Black Dragons está numa fase de estruturação e expansão bem grande. Eu hoje sou 100% dona da empresa, mas em breve um grande grupo de comunicação do país vai estar entrando ao meu lado para alavancar ainda mais as nossas caminhadas, as nossas estratégias. Um grupo bem grande que fiquem de olho, novidades em breve. Estamos na torcida e curiosos. Agora eu quero saber um pouquinho sobre essa parte da empresa que trata de produção de conteúdo para a internet. Como vocês trabalham, como é isso? Olha, como o digital, né, internet, quando você fala de internet, redes sociais por consequência, né? Como a gente veio do digital e a gente consome muito digital, redes sociais, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, a produção de conteúdo tem que estar no mesmo nível. Fora que as marcas, elas também cada vez mais estão exigindo um conteúdo de qualidade ainda cada vez maior, né? Então, tem sinergia com tudo. Tem sinergia com produção de conteúdo de música, produção de conteúdo de marcas, produção de conteúdo até de influenciadores influenciadores digital, né? O Creators Economy cada vez mais está crescendo. Só dados de curiosidade para você, Adriana. 70% hoje das grandes empresas já consideram os influenciadores digitais, os creators, como essenciais para você fazer publicidade, para você fazer o marketing da sua empresa, né? E isso tudo tem tudo a ver com o digital, né? Com as redes sociais, TikTok, Instagram. Então, games é a mesma coisa, cenário de esportes, né? Os times de esporte eletrônico cada vez mais estão se inserindo em como você mostra a sua marca nas redes sociais, nas produções de conteúdos. Então, é isso, anda em paralelo. Eu não posso terminar essa entrevista sem pedir para você dar um recado para quem está em casa. De repente, uma adolescente, uma criança, um jovem adulto, ou nem tão jovem assim, que sonha em entrar para esse mercado, em virar um gamer ou trabalhar com isso mesmo. Olha, o que eu acho que eu poderia falar é que, assim, o mercado de games e esportes, tem muitas oportunidades nos diferentes ramos, mas ele está muito concorrido. O nível de excelência, cada vez mais, pessoas de outros cenários, como publicidade, como até direito, estão migrando para o cenário de games, porque vê que é um nicho que está crescendo muito. Então, o que eu poderia falar é, se dedica, cria uma estratégia de carreira, porque se for entrar só por um hobby, vamos ver no que vai dar. Não acho que talvez dê certo. Para os pais de casa, né? Eu acho que também é um bom papo. O mundo está mudando, né? Em todos os aspectos. Então, não deixem de ter uma atenção especial para um cenário que é novo. Que hoje pode ser você tem um pouco de preconceito, mas daqui a 5 anos vai mudar muito a realidade. Então, fiquem atentos, escutem os filhos de vocês também. Acho que é isso. Abram a cabeça. Abram a cabeça. Em tudo. Em absolutamente em tudo. É isso. Quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente, Nicole. Você é maravilhosa, muito bacana. Espero que você sirva de exemplo para muitas mulheres, meninas que estão vindo por aí.
Parabéns pela tua trajetória. Muito obrigada, foi um prazer. Um beijo a todo mundo aí de casa. JR Business está chegando ao fim, foi muito legal a conversa de hoje, né? Então você já sabe, obrigada pela tua companhia, já sabe que os nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record TV. Todas as terças-feiras, após as 7h30 da noite, tem um episódio novo para você. Obrigada e até a próxima.